Mateus capítulo de número 26, versículo de número 36. Todos abriram aí? Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como o que eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou os seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: Nem por uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, vede que o traidor se aproxima. Feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez nesta noite. Muito obrigada pela manifestação da tua presença, através do louvor, através das orações, através da comunhão, através da palavra que foi ministrada aqui ao nosso coração. Te damos graças porque nós sabemos que esta é uma noite especial, uma noite de trazer à memória, ó Deus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, uma noite de nos alegrar com esta tão grande salvação. Eu oro, Senhor, para que a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação esteja presente em cada coração aqui neste lugar, e o Senhor nos leve a te adorar diante da tua palavra. Abre, ó Deus, os nossos ouvidos, fala, faz fluir a tua palavra através de nós, para que o nome de Jesus seja glorificado. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu estava com algumas mensagens para pregar, e é uma luta, né? Até o Senhor aquietar uma palavra no nosso coração, mas eu entendi no meu espírito que era essa palavra para hoje. Esse texto é um texto bem conhecido por todos nós. Fala da agonia de Jesus ali no Getsêmani, né? Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, de agonia, em que a palavra do Senhor diz que ali Jesus suou gotas de sangue, um pouco antes da sua morte. E o Senhor ministrava o meu coração que era necessário que os discípulos participassem com Cristo da agonia da sua morte, para que eles também pudessem participar da alegria da ressurreição, da alegria da salvação e da alegria da vida eterna. Então, irmãos, às vezes o Senhor, Ele nos permite passar por alguns desertos. O Senhor às vezes nos permite passar por momentos de aflição, para que tenhamos comunhão também com os seus sofrimentos, mas que também tenhamos comunhão, né,
com Ele na sua ressurreição, através da salvação de Cristo Jesus, e sejamos participantes da vida eterna. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, versículo de número 29, diz assim que nos foi concedido por amor a Cristo, não somente a crer nele, como também padecer por ele, ter comunhão com o seu sofrimento, mas também experimentar da sua glória. Talvez você esteja passando por um Getsemane, talvez você esteja passando por um deserto, e às vezes você questiona a Deus, o porquê que eu estou aqui. Mas nós precisamos perguntar ao Senhor, para que eu estou aqui? E certamente, se você não desfalecer no meio desta aflição, se você se manter firme, vigilante, orando, buscando a presença do Senhor, certamente o Senhor vai trazer consolo ao teu coração e vai também te fazer experimentar da alegria dele, alegria que a presença dele nos dá, mesmo em meio a situações difíceis. O Senhor ministrava o meu coração que hoje o Senhor, hoje nos foi dado uma cruz para carregar, mas amanhã nós receberemos no Senhor uma coroa, a coroa da vida eterna. E nessa esperança, o nosso coração se enche de alegria. O seu coração se alegra nessa esperança? O seu coração se alegra por saber que um dia o Senhor, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Vida de crente, irmão, não é fácil. Às vezes nós somos levados a esse lugar de morte. Às vezes nós somos levados a esse lugar de renúncia do nosso eu, de morte do nosso eu, de morte da nossa vontade. Às vezes o Senhor nos leva no Getsemane para fazer morrer a nossa natureza humana, o nosso querer, a nossa própria vontade. Sabe para quê? Para que a perfeição dos planos dele se cumpra em nossas vidas. Quero te dizer que Deus tem planos perfeitos para nós. Deus tem planos perfeitos para a minha vida e para a tua vida. E já diz a letra de um louvor, que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. E eu aprendi com a palavra do Senhor que toda vida, toda morte no reino de Deus gera vida. Toda morte no reino de Deus gera vida. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, e parece que no capítulo 4, que ele havia perdido muitas coisas, mas que ele tinha ganhado a Cristo. E que ele havia considerado como esterco tudo aquilo que ele perdeu, porque aquilo que ele ia ganhar, aquilo que ele havia ganhado, era muito mais excelente. Era muito mais excelente. E às vezes a gente pensa nas perdas, a gente às vezes pensa na dor, a gente às vezes pensa no sofrimento, a gente pensa na renúncia, como se só nós estivéssemos perdendo algo, e como se aquilo que fôssemos ganhar não fosse muito mais excelente do que aquilo que nós estamos entregando. Aquilo que nós entregamos no altar do Senhor, aquilo que nós entregamos para Deus, é muito pequeno diante da excelência daquilo que Ele vai nos entregar. No Getsemane, Cristo nos ensina muitas lições. Cristo nos ensina a sermos obedientes à vontade de Deus.
No Getsêmani, Cristo nos ensina a ser submisso aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso, e ele dizia: já não vivo mais eu, me parece que em Gálatas capítulo 3, versículo 20, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. A palavra do Senhor diz no livro de João, no Evangelho de João: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas quando ele morre, ele dá muitos frutos. Então, quando há morte, quando há renúncia, quando há entrega, quando há obediência, quando há submissão, quando há fé, quando há confiança no propósito do Senhor, haverá recompensa muito maior. Você crê nisso? Aleluia! Eu creio. E nesse texto, Jesus convida 3 dos seus discípulos, que eram os mais próximos dele, aqueles que andavam com ele no meio da multidão, mas aquele também que comia com Jesus, e aqueles que também se assentavam no colo de Jesus, no peito de Jesus, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E ele disse para aqueles homens: vigiai e orai. Se a gente parar para pensar numa multidão que seguia Jesus por motivos interesseiros, uma multidão que não tinha maturidade espiritual, que não conhecia a palavra do Senhor e nem os mistérios do reino tão profundamente, a gente poderia questionar Jesus: mas por que o Senhor falou isso com Pedro, Tiago e João? Eles eram os mais maduros da multidão. Eles eram os maduros espiritualmente falando. Mas eu disse para o Senhor, né? Se Jesus disse para Pedro, Tiago e João: vigiai e orai, quem é a pastora Luana na fila do pão para não vigiar e orar? Quem sou eu para não vigiar e orar? Quem somos nós para não vigiar e orar? Essas foram 2 instruções que Jesus deu aos seus discípulos quando estava próximo da sua morte. E ali no versículo de número 38, versículo 37, diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, porque a palavra do Senhor diz que na cruz recaiu sobre o Senhor o pecado de todos nós. Abra comigo aí Romanos capítulo 5, versículo de número 6, versículo de número 7. Alguns teólogos dizem que essa tristeza que Jesus sentiu já era uma tristeza de mortal, uma angústia mortal, prevendo todo o sofrimento que ele enfrentaria na cruz por amor a nós. Nós cantamos aqui: Jesus deixou o céu para nos encontrar. Aleluia! Foi esse tão grande amor de Jesus que fez com que ele deixasse o céu para nos encontrar e morresse na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar vida e vida eterna. Romanos 5, verso 6 e verso 7. Quem achou pode ler. O texto diz assim, que dificilmente alguém morreria por um justo, por um ímpio. Pode até ser que alguém fosse
encorajado a morrer por alguém que era bom. Mas dificilmente. Você já viu isso acontecer? Dificilmente. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus morreu na cruz. Morreu nos amando até o fim. João capítulo de número 13. Me parece que versículo 3, no comecinho de João 13. Morreu por nós, morreu nos amando até o fim. Quando nós ainda éramos pecadores. E quando a gente assiste toda aquela cena da paixão de Cristo, a gente acha que Jesus foi levado à morte, que foram aqueles soldados, né, que tiraram a vida de Jesus. Mas não foi. A palavra do Senhor diz que ninguém poderia tirar a vida de Cristo. Ele mesmo permitiu. Cristo mesmo escolheu morrer por nós. Você pode dar glória a Deus? Ele escolheu morrer por nós. Olha como você é precioso. Fala para o teu irmão aí: irmão, a tua alma é preciosa. Irmão e irmã, você é precioso. Ele escolheu, ele diz: ninguém pode tirar a minha vida. Vamos ler lá João 10, verso 18. Ele disse: eu mesmo a dou. Ele mesmo deu a vida por nós, de livre e espontânea vontade. Ele passou por aquele Getsemane. Ele passou pela cruz. Amém? João 10, versículo de número 18. Quem achar aí pode ler bem alto. Aleluia! Esse foi o mandamento que Jesus recebeu do Pai. Ninguém podia tirar a sua vida. Ele mesmo se deu por nós. Como um cordeiro santo, imaculado. Ele foi levado para o matadouro, para derramar o seu sangue precioso. E sabe para quê? Para que eu e você fôssemos a alegria dele e coroa dele. Você pode dar glória a Deus? Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos a sua alegria e a sua coroa. Aleluia! Por isso nossas vidas precisam glorificar o nome dele. Por isso nós precisamos oferecer por meio desse corpo físico aqui, né? Por meio desses membros aqui do nosso corpo, sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Então há adoração na tua vida em toda parte do teu corpo. Você crê nisso? Há adoração ao Senhor. Adoração por esta salvação. Você pode adorar o Senhor com os teus olhos, com a tua boca, com o teu fôlego de vida, com os teus ouvidos, com as tuas mãos, com os teus pés. Amém, aleluia. Você pode adorar o Senhor com tudo que há em você, com todo o teu ser. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Porque fomos comprados por um alto preço, um preço impagável. Lucas 15, versículo 17, Jesus diz assim: de que adianta o homem ganhar, Léo, o mundo inteiro? Natan, Juninho, Rick, e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a alma humana não tem preço físico. Ninguém pode comprar a sua salvação, o perdão do seu pecado. Ninguém pode comprar um lugarzinho no céu. Muito embora tem gente que venda, né? Tem gente que vende lugarzinho no céu lá, né? Mas isso é engano. Não paga não, viu, irmão? Se pagar, você vai perder dinheiro. Porque para entrar no céu,
É por meio do arrependimento e da confissão em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Então a nossa alma vale um preço alto. O precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagou o preço dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus estava ali no Getsêmani, sendo preparado para ser morto naquela cruz, para consumar o plano perfeito de Deus, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, para que nós pudéssemos ter direito a entrar no céu. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus morreu na cruz por nós, para nos dar direito a entrar no céu pelas portas. Quantos desejam entrar no céu pelas portas? Amém? Nós esperamos. O Cordeiro de Deus estava sendo preparado para morrer na cruz. Mas os discípulos de Cristo ali também estavam sendo preparados pelo Senhor. E preparados em muitas coisas. Preparados a obedecer a Cristo e a sua palavra. Preparados para fazer a vontade de Deus. E sabe, o Senhor ministrava o meu coração. Vamos ler Romanos 12, verso 1. Romanos 12. Não tem jeito, né, pastor? Muda o tema. O coração da gente fica cheio, né? Da palavra, e Deus vai falando, ministrando o nosso coração. Diz assim, ó, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Que com uma mentalidade humana, nós jamais vamos experimentar da vontade perfeita de Deus. Com uma mentalidade carnal, uma mentalidade natural, nós jamais vamos experimentar da vontade perfeita de Deus. Nós só vamos experimentar desta vontade perfeita de Deus quando a nossa mente for transformada por meio da palavra do Senhor. O Senhor ministrava o meu coração hoje à tarde enquanto eu orava, que às vezes em determinadas áreas da nossa vida, nós não estamos vivendo a vontade perfeita de Deus. O que estamos vivendo é a vontade permissiva de Deus. De tanto insistirmos, nós estamos vivendo aquilo que Deus permite. Mas não é o melhor de Deus. Não é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus, ela tem estágios em nossas vidas. A palavra diz que ela é boa, ela é... Você quer chegar na vontade perfeita de Deus? Quantos querem chegar na vontade perfeita de Deus? Amém? Quero te dizer que o Senhor está nos preparando para viver a vontade perfeita dEle. Aleluia! O Senhor está nos preparando, o Senhor quer nos preparar. E eu quero dizer para você, quando a gente estuda, ontem eu estava estudando sobre a santidade de Deus. E quando a gente estuda sobre a santidade de Deus, a gente vê que Deus, Ele é santo em sua natureza, santo em seu caráter, santo em suas obras, santo, santidade moral, santidade, perfeição moral, perfeição no seu caráter, perfeição nas suas obras. Então Deus, Ele quer nos levar a essa perfeição, pelo entendimento da sua palavra. A perfeição
da vontade dele. Jesus ali no Getsêmani estava 100% submisso à vontade perfeita de Deus. E tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é perfeito. E na vontade perfeita de Deus, a gente pode até nos angustiar. A vontade perfeita de Deus pode até nos tirar da zona de conforto. A vontade perfeita de Deus pode até nos fazer abrir mão de algumas coisas. Você sabe qual é a vontade perfeita de Deus? Quantos já perguntaram? Qual é a tua vontade perfeita, Senhor? Eu entendi isso umas semanas atrás, quando o Senhor me deu uma palavra sobre o conselho de Deus. Ainda vou pregar numa outra oportunidade, que não é hoje. Mas Jeremias capítulo 23, versículo 18 diz assim: quem entrou no conselho do Senhor e ouviu a sua voz e viu a sua palavra. Às vezes a gente não espera pelo conselho do Senhor e a gente faz a nossa vontade. E todas as vezes que a gente ouve o conselho dele em uma determinada área, seja financeira, seja no casamento, seja conjugal, espiritual, profissional, seja qual for a tua necessidade, todas as vezes que a gente espera pelo conselho de Deus, Deus ele nos direciona da melhor forma, para que nós não venhamos errar. Porque Deus não quer que a gente erre. Deus quer que a gente acerte o alvo. Quantos querem acertar o alvo aqui? O Senhor me fazia lembrar que se o faraó não tivesse ouvido o conselho de José, que era um conselho de Deus, para nos 7 anos de fartura guardar cereal no Egito, para que nos 7 anos de escassez toda a terra tivesse mantimento para sobreviver, muitos iriam morrer. O faraó ouviu o conselho de José, que era um conselho de Deus. E todas as vezes que a gente ouve e obedece o conselho de Deus, todas as vezes que a gente ouve o conselho de Deus e a gente obedece, a gente prospera. Lá José obedeceu. E José disse ao pai dele Isaque, aos irmãos que desceram no Egito: eu sei por que o Senhor nos trouxe aqui. Eu sei por que o Senhor me enviou aqui à frente de vocês, para nos preservar a vida. O conselho de Deus, a vontade perfeita de Deus, nos preserva a vida. Quantos creem? Diga glória a Deus, aleluia. Ali no Getsêmani, o Senhor Jesus também estava preparando os discípulos para viver uma vida de oração. E oração nutre a alma, oração fortalece o espírito, oração te fortalece no dia da adversidade. Jesus pediu para que eles vigiassem com ele por no mínimo 1 hora. 1 hora. E Jesus voltou, o que eles estavam fazendo? Dormindo. E quando Jesus pede para a gente vigiar e orar pelo menos 1 hora, quando ele volta, o que será que a gente está fazendo? Mexendo no zap? Ou fazendo qualquer outra coisa? Sabe, irmãos, é um tempo de frieza na terra. É um tempo de esfriamento na terra. E eu considero, não sei você, mas eu considero uma vergonha para o crente
ter dificuldade de orar, seja em casa ou na igreja. É uma vergonha para nós. Não deveria ser assim. A gente deveria gostar de orar. O nosso maior exemplo de oração é Jesus. Jesus, na sua palavra, diz que nós devemos orar sem cessar. Orar em todo tempo. Orar em todo tempo. E às vezes a gente não consegue orar nem 10 minutos de joelho dobrado. Chega para orar, dobra o joelho, dá 2 minutos, levanta. Ou vai em casa orar, dá 2 minutos, levanta. E a gente quer fogo de Deus, a gente quer fortalecimento, a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente quer estar forte espiritualmente para aguentar os desertos da vida, para passar pela prova. De que maneira, irmãos? Né? É igual na academia. A gente vai e começa a pegar 10 quilos, depois 20 quilos, 30 quilos, porque você vai adquirindo resistência, né? Não, cadê os marombeiros aí? Dá um glória a Deus. Davi, aleluia. Davi deu glória, ele está profetizando. E a gente vai adquirindo força e resistência para pegar mais peso. Assim é a vida de oração. Você ora 10 minutos, aí você aprende a orar mais 10, e mais 10, e mais 10, e vai acrescentando o tempo. E aí passa uma hora, você nem percebe. E você não dormiu. Você está orando, você está com o Senhor, você está na presença dEle. Jesus nos ensina a orar em todo tempo, a orar sem cessar, a fechar a porta no nosso quarto e orar em secreto, porque o nosso Pai que está em secreto vai ouvir a nossa oração e vai nos atender. Mateus capítulo 6, verso 6. Como está a tua vida de oração? Você tem orado? Não precisa me responder. Mas Jesus disse, olha, vigiai e orai. Ficai aqui comigo para vigiar. E Jesus está ressaltando aqui a importância da oração na vida do crente. Mas também a vigilância na vida do crente. E o Espírito Santo ministrava no meu coração que não adianta só a gente orar. Pastor, eu estou orando. Glória a Deus. Continua orando. Mas também vigia. Também vigia. Hoje eu fui no mercado e eu estava correndo, tinha uma vaga que era bem assim na saída dos carros. E aí eu estacionei de qualquer jeito, né? Sou daquelas que estaciona de qualquer jeito. Quem é igual eu aqui? Dá um glória a Deus. Ninguém. Misericórdia, hein? Pastora. Então, eu na vagas confesso o meu pecado. Orem por mim, amados. Estacionei lá, aí veio o guarda e falou assim: senhora, a senhora não quer consertar o seu carro? Porque vai que tem alguns barbeiros aí saindo e vai, fazer a curva e bater no seu carro. Aí eu desci do carro e falei, é verdade, a gente precisa vigiar, né? Não adianta só orar. Ô Deus, guarda lá o meu carro, estacionei tudo errado. Sujeito a alguém bater. Não adianta. Não adianta, porque Jesus disse isso. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque Jesus já conhecia as nossas fragilidades humanas, físicas. E você sabe o que significa vigiar? Tanto no hebraico quanto no grego, o significado é vigiar, é guardar mesmo. Alguém que se mantém em guarda, ela está ali para proteger pessoas ou propriedades de males que podem suceder. Também para proteger de algum perigo que nem chegou, mas que pode chegar. Isso é vigilância.
é se proteger daquilo que ainda nem chegou, mas que pelos olhos da fé você já contemplou. Os vigias, eles eram posicionados nas muralhas, nas torres, para observar. E não era de perto, não, os perigos não. Porque quando os inimigos entravam e ficavam perto dos vigias, a batalha já estava começando ali já. Mas os vigias eram para olhar de longe e tomar cuidado. Então tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, não é porque a gente não orou, mas é porque a gente não vigiou. É porque a gente não se precaveu como deveria, como era necessário, como a palavra do Senhor nos ensina. É a combinação perfeita que o diabo quer tirar de nós: oração e vigilância. É um alerta nas nossas ações, permanecer acordado. E esse texto aqui também faz uma referência à volta de Cristo. Nós temos muitas parábolas na palavra do Senhor, que nos ensina a estar atento, vigiando. Vamos ler 1 Coríntios 16, verso 13. Aí eu fico imaginando, né? Jesus veio 2 vezes falar com eles assim, Adilson: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eles estavam com sono. O que eles tinham que fazer? Levantar, orar andando, não é verdade? Mas se arrumar um cantinho ali para orar, irmão, já era, é ou não é? Encostou. Quem já levantou de madrugada aqui e tentou orar encostado na cabeceira da cama? Quem nunca? Deu certo? Deu certo aí para alguém? Ou de joelho com muito sono? Dorme ou não dorme? De joelho? Dorme de joelho. Dorme. O que a gente tem que fazer? Está na hora de orar, levanta, vai andar pela casa, acende a luz. Nada de meia luz, né? Aquele abajuzinho lá, aquela meia luz lá que a gente deixa. Tem gente que dorme de luz acesa, né? Da luz apagada ou meia luz. Não, vai orar andando, vai clamando, levanta a mão, lava o rosto, se tiver café, toma um café. É vigilância. Se eu sei que eu estou sendo tentada em uma área da minha vida, eu vou me expor a essa tentação? E se eu fizer? Eu não estou vigiando. Se eu sei que eu tenho uma inclinação para algum pecado, tem pessoas que estão na igreja há anos, e ainda não deixaram o vício da bebida ou do cigarro. Eu conheci pessoas que estavam na igreja há 15, 20 anos. E tinha um monte de gente bebendo, estava lá no meio do povo bebendo. Gente fumando, estava lá. Aí é difícil de largar o vício, é ou não é? Não vigia. Para que vai para lá? Colocar a carne à prova? Um homem ou uma mulher está sendo tentado em alguma área. Nós temos que fechar todas as brechas que possam dar acesso ao inimigo. Isso é vigilância. É você fechar todas as portas, é você não facilitar. Na linguagem dos jovens, não dá moleza. Não dá moleza para o diabo. Porque a Bíblia diz assim, que o diabo, o nosso inimigo, ele está onde? Está lá no monte, você está aqui? Ao nosso redor tem anjos do Senhor, aleluia. Mas ao derredor, a Bíblia diz que o diabo está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.
coisas que a gente tem que vigiar, abrir os olhos. Porque o que o diabo espera é uma oportunidade. E o diabo se alimenta dos prazeres da carne. É bem certo que a palavra do Senhor diz, e nós sabemos disso, que Jesus na cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados. Mas ainda há uma natureza humana em nós, sujeita ao pecado, e nós precisamos lutar contra ele todos os dias, porque sem santificação, está fraco. Sem santificação, ninguém verá a Deus. A vigilância é a prudência das nossas ações, é a precaução, é não pagar para ver, não correr o risco. Jesus diz aqui: vigiai e orai para não cair em tentação. É não dar lugar, não dar acesso. Vigia as saídas da vida. Tem gente que gosta das coisas do mundo ainda, né? Está na igreja, mas ainda não se libertou das coisas do mundo. E aí, não vigia. E vai se alimentando daquilo. Das músicas, das conversas, das rodas de escarnecedores. Não vigia. E é por onde o inimigo entra, irmãos. Porque se nós estivermos na brecha da oração e no lugar da vigilância, todos os acessos que o inimigo pode ter, o Senhor vai fechar. E a presença dele será como muros ao nosso redor. Aleluia! Vigia, irmãos. Porque tem coisas que minam a nossa fé. Tem coisa que mina a nossa fé. Vai minando, vai tirando, vai nos esfriando. E se você está identificando algo na tua vida que está te esfriando, está minando a tua fé, está te enfraquecendo, está te desanimando, acorda, vigia, vai orar, vai buscar ao Senhor. Quais são os motivos pelos quais nós devemos vigiar? Quais são? Vamos ler aí 1 Tessalonicenses 5, 6. Vigia guardando as entradas e saídas da tua vida. Guarda o coração. Vigia guardando os olhos, guardando a mente, guardando os ouvidos, guardando os lábios. Quais são os motivos pelos quais nós devemos vigiar? 1 Tessalonicenses 5, 6. Quem achou aí pode ler. Esse texto ele vai falar sobre a volta de Cristo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar e orar. Apocalipse 3, verso 11. Atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem, está ali escrito, para que ninguém tome a tua coroa. Vigia. Guarda aquilo que Deus te deu. É o teu bom tesouro. Não deixe o diabo roubar. Guarda a essência. Guarda a simplicidade do Evangelho. Não deixe o diabo roubar o teu desejo pela presença do Senhor. Vigia. Nós temos fragilidades humanas, por isso que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fomos perdoados e libertos dos nossos pecados, mas nós não estamos totalmente livres da presença do pecado, porque ainda há uma natureza humana em nós. Por isso que Paulo diz: eu na minha carne não habita bem algum. E todo bem que reside em nós, todo bem que habita em nós, vem de Deus. É a presença do Senhor nas nossas vidas.
ausência plena do pecado, acontecerá quando o nosso corpo aqui for glorificado. Na glorificação, na vinda de Jesus, a Bíblia diz que esse nosso corpo será transformado de incorruptível, sujeito a pecado, num corpo de corruptível, sujeito a pecado, a incorruptível, que não se corrompe, que não é maculado pelo pecado. Mas até a glorificação precisamos ser vigilantes. Tentação, irmãos, não é pecado, mas pode se tornar. Pode se tornar. E depende de nós. Por isso nós precisamos estar firmes. O que diz Efésios capítulo 6, versículo 10? Pode falar alto, Léo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, e depois de havendo feito tudo, permanecei de pé. Então nessa noite o Senhor, através desta palavra, está nos revestindo, aleluia, de armas da nossa milícia, que não são carnais, são espirituais, para nossa própria proteção. É para nos guardar, é para nos proteger. Você sabia que você é menina dos olhos de Deus? E que o Senhor quer o teu bem e o teu melhor? É o que diz a palavra do Senhor. Ele quer o nosso bem e o nosso melhor. E nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque Jesus está voltando. Nós cantamos aqui, Jesus, Ele está voltando. Ele diz, eis que cedo venho, sem demora. Tem alguns que acham que Jesus está demorando de voltar, mas Jesus não é tardio. Fala para a irmã aí, ou para o irmão, Jesus está voltando. Fala para ele assim, Ministério de Louvor pode subir. Jesus está às portas. Vigiai e orai, porque você é a noiva de Cristo. A noiva que está sendo preparada para o encontro com Jesus nos ares. E a Bíblia fala de muitas figuras que retratam a volta de Cristo. Quem lembra dessas figuras aí? Quem pode dizer? A volta de Cristo será como? Como que? Me ajuda a pregar aí. Como os dias de Noé, os dias de dilúvio. A vinda de Cristo será como um... Quem mais falou? Como ladrão na noite. Figuras que retratam a volta de Cristo como um ladrão que não avisa quando virá para arrombar a casa e levar os bens. E eu sempre digo, o diabo não está preocupado com o que você tem não, porque isso aí é fichinha. Ele se preocupa com a nossa alma mesmo. Quantas pessoas estão lá no mundo hoje, que já estiveram aqui na igreja, porque não vigiaram e não oraram, e caíram em tentação, estão de novo no pecado. E Jesus diz que a sua vinda também será como um relâmpago, rápido, que se mostra no ocidente, né? Como que é? Do Oriente ao Ocidente? É isso? Do Oriente ao Ocidente. Será também como um piscar de olhos. Quantas vezes você já piscou aí? Como um piscar de olhos. Muito rápido. Muito rápido. Ele está voltando. Aleluia! Vamos nos levantar? Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ele virá
no piscar de olhar. A Bíblia diz que todo olho o verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Vede, Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão diante dele. Todos aqueles que não vigiaram e não oraram, todos aqueles que não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, vão se lamentar naquele dia. Mas todos aqueles, toda a igreja, todo o seu povo que estiver atento, preparado, santificado, vai se alegrar no dia da sua vinda. Oh, glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia diz que a sua alegria será eterna. A nossa alegria será eterna na presença do Senhor.